Há muitos rumores e teorias sobre a casa da Dona Clotilde, ou melhor, a Bruxa do 71. Sua casa nunca foi usada como cenário para o seriado Chaves. No entanto, não há uma resposta oficial definitiva, e muitas das explicações podem ser apenas especulações. Separamos algumas possíveis razões pelas quais a casa da Bruxa do 71 não foi usada como cenário. Vamos lá. Primeira razão: limitações de espaço e orçamento. O seriado Chaves foi filmado em um pequeno estúdio em uma área urbana densamente povoada. O espaço disponível para construir cenários era limitado, e a produção pode simplesmente não ter tido espaço ou orçamento para construir e manter uma casa adicional. Segunda razão: dificuldades técnicas. Na casa da Bruxa do 71, era uma casa em um bairro residencial, real, e pode ter havido dificuldades técnicas para filmar dentro da casa sem perturbar os moradores locais ou sem interferir com a privacidade deles. Terceira razão: diferentes proprietários. Outra possível explicação é que a casa da Bruxa do 71 pode ter sido propriedade de um proprietário diferente na época em que o seriado foi filmado. A produção pode não ter conseguido obter permissão do proprietário para filmar dentro da casa, ou o proprietário pode simplesmente não ter querido permitir. Quarta razão: necessidade de manter a casa misteriosa. A casa da Bruxa do 71 sempre foi um elemento misterioso e intrigante na trama do seriado. Talvez a produção tenha decidido que manter a casa como um lugar enigmático e desconhecido era importante para manter o interesse dos espectadores. O que vocês acham dessas hipóteses? Será que a vila não é apenas um estúdio criado ali, e sim uma vila verdadeira que hoje mora familiares lá? Deixem nos comentários abaixo o que vocês acham. Quinta razão: a personagem Bruxa do 71 foi introduzida posteriormente. Quando o seriado começou a ser produzido, a personagem Bruxa do 71 ainda não tinha sido criada. A personagem apareceu pela primeira vez na segunda temporada, e a casa dela já tinha sido construída e usada em outras cenas antes de se tornar a casa dela. Pode ter sido difícil ajustar a história e as cenas para incluir a casa da Bruxa do 71. Sexta razão: foco na vila. O seriado Chaves era centrado na vila, onde os personagens viviam e se passava principalmente nas ruas e locais da vila, como a escola e a venda do Sr. Barriga. A produção pode ter decidido que usar a casa da Bruxa do 71 como um cenário principal tiraria o foco do bairro e da dinâmica entre os personagens. Mistério em. Sétima razão: necessidade de estabelecer contrastes visuais. A produção pode ter decidido que a casa da Bruxa do 71 não se encaixava no estilo visual geral do seriado. O cenário era frequentemente colorido e cômico, enquanto a casa da Bruxa do 71 era escura e misteriosa. Manter essa diferença visual pode ter sido importante para destacar o contraste entre os personagens e suas personalidades. Oitava razão: facilidade de construção de cenários. A produção pode ter decidido que era mais fácil e conveniente construir cenários internos em um estúdio, onde podiam ser facilmente controlados e ajustados para as necessidades da cena. Construir uma casa real seria mais difícil e limitaria a capacidade da produção de mudar ou modificar o cenário conforme necessário. Família, se vocês estão gostando, deixe seu like e inscreva-se no canal, ajuda muito a gente. Nona razão: a casa da Bruxa do 71 pode ter sido vista como um elemento secundário. A produção pode ter considerado que a casa da Bruxa do 71 era um elemento secundário na trama do seriado e, portanto, não valia a pena gastar tempo e recursos construindo um cenário para ela. Embora a personagem da Bruxa do 71 fosse importante para a trama, a casa em si não era fundamental para a história. Décima razão: restrições criativas. A produção pode ter optado por não usar a casa da Bruxa do 71, para evitar limitações criativas. Se a casa fosse usada como cenário, a produção teria que ajustar a história e as cenas para se encaixar na casa, em vez de criar a história e depois decidir o cenário.
11ª razão. Manutenção da continuidade. A produção pode ter decidido que usar a Casa da Bruxa do 71 como cenário seria um problema de continuidade. Como a casa era um lugar enigmático e desconhecido, manter sua aparência e layout consistente em todas as cenas seria difícil. 12ª razão. Preservação da magia do seriado. A produção pode ter optado por manter a Casa da Bruxa do 71 fora do cenário, para preservar a magia do seriado. Ao manter a casa como um elemento misterioso e desconhecido, a produção poderia manter a atenção dos espectadores e preservar o charme único e original do seriado. Família. Só lembrando que essas são algumas possíveis razões pela quais a Casa da Bruxa do 71 nunca foi usada como cenário em Chaves. É importante lembrar que a verdadeira resposta pode ser uma combinação de vários fatores e não uma única explicação definitiva. Família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e valeu!